Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula com o nosso querido assessor XP Investimentos, Michel Oliveira. Seja bem-vindo, Michel. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Muito boa tarde para todos aí. E vamos lá para o assunto de hoje. O que você trouxe para nós hoje, Michel? Bom, eu acho que com certeza todo mundo já ouviu falar e assistindo um jornal, sem propaganda, mas Jornal Nacional, por exemplo, William Bonner falando, nossa taxa básica de juros, Copom mantém aí em 10,50%, agora em junho, né, que a última reunião foi em junho de 2024. E é isso que a gente vai entender, quem é essa taxa básica de juros que todo mundo ouve falar, A tal né? da Selic. A tal da Selic, exatamente. Eu trouxe um No conteúdo aqui próprio, no para próprio nome, né, compartilhar. se a gente refletir, taxa básica de juros, quer dizer que ela é a base para quase todos os investimentos que nós temos à disposição aí, né? Exatamente. E ela impacta diretamente ou indiretamente, depende do tipo de investimento, mas ela, como você mencionou, Gustavo, ela vai impactar em quase toda a cadeia de investimentos que nós temos, de renda fixa até a renda variável. Sensacional. Compartilha com nós aí, quero aprender sobre Selic hoje, meu amigo. Vamos lá. Isso, né? Até fazendo um parênteses enquanto você ajeita as telas aí, muitas pessoas, né, que está aí no canal já há muito tempo e recebendo vídeos mais básicos como esse, por que é importante nós produzirmos esse tipo de conteúdo, uma vez que o canal tem aí uma presença mais evoluída, né, nos investimentos, no mercado de ação, e pelo próprio nome que o Michel comentou, a taxa básica. Então, tem muita gente que chega até nós já visando altas rentabilidades, visando comprar uma ação, visando fazer uma carteira de dividendos, visando fazer alguma coisa e não sabe o que sustenta tudo isso. Então, por isso que é tão importante a gente estar falando de fundamentos, né, de base aí de toda a cadeia de investimentos como um todo. Por exemplo, hoje, como você comentou, nós temos Selic acima de 10%, o que se a pessoa deixar o dinheiro parado, você vai mostrar aí para nós, já vai dar uma boa rentabilizada. Então, se a pessoa vai buscar no mercado, vou querer comprar uma ação, vou querer fazer algum investimento, muitas pessoas não têm nem na cabeça o quanto renderia se ela deixasse esse dinheiro parado. E isso é muito importante para quê? Para a pessoa saber qual é o objetivo dela no mercado. Então, às vezes a gente faz Exatamente. aqui, entrega um lucro de 3, 4% no mês e muitas pessoas não valorizam. Mas na hora que a gente vê o quanto é a margem que os bancos trabalham, o quanto é a margem que o governo trabalha, vai falar, uau, essa operação de bolsa aqui realmente é muito boa, valeu a pena eu correr os meus riscos. Então, essa é a importância de nós investirmos nosso tempo nessa produção desse conteúdo aqui junto com o nosso amigo Michel, para trazer esta base aí de todos os investimentos, né? Muito bom, ficou muito Exatamente. bonita a sua apresentação, Michel. Manda aí para nós. Exatamente, né? Aproveitando o gancho aí que o Gustavo trouxe, eu quero convidar você que é trader, day trade, opções, swing trade, seja position, acompanhe esse conteúdo até o final, porque é justamente isso, você vai trazer um parâmetro de rentabilidade. Então, quando você sair de uma operação com 1%, você vai poder comparar o que significa esse 1% quando você entender a taxa básica de juros, né? E a taxa básica de juros, ela é um consenso. Então, quando hoje a Selic está em 10,50, é um consenso do mercado, da nossa macroeconomia, é uma rentabilização anual de 10,5%. Tá? Então vamos entender aqui que a Selic ela é a nossa taxa básica de juros, que é o que nós já falamos aqui na introdução, é aquilo que você ouve no dia a dia nos noticiários. Tá? Eu queria até Agora fazer um vamos. parênteses aqui, Michel, Sim, porque sim, esse nome, taxa básica de juros, ele precisa realmente ser digerido aí pela nossa audiência. Taxa básica é aquilo que dá todo a sustentação para os nossos investimentos. exatamente. Juros, o que é o juros? Aí nós vamos dar um passo atrás ainda. Juros é pessoas que têm aí, que são os poupadores, que têm a condição no final do mês de sobrar um dinheirinho,
Como é que rentabiliza esse dinheirinho, seja nas ações, seja na renda fixa, seja nos títulos públicos, seja onde for? A gente simplesmente cede esse nosso dinheiro por um tempo para uma determinada instituição e eles nos devolvem isso com juros. Então, até essa parte dos juros é bom a gente fazer esse parênteses, porque o investimento não é simplesmente comprar e vender algo aleatório. E sim quando a gente faz esclarece essa questão de que todo investimento você, como poupador, está emprestando para um tomador, ou seja, uma empresa que precisa, um banco que precisa, um governo que precisa, via esses mercados aqui, seja renda fixa, variável ou tudo mais, quando nós emprestamos, nós temos um prazo de devolução desta contraparte com juros. Então, é por isso que a palavra juros é presente, taxa básica de juros, ou seja, o seu dinheiro só rentabiliza porque existe uma contraparte que está te pagando juros por isso. Eu já vi de muitos investidores que acreditam que o dinheiro se multiplica por simples fato de se multiplicar, porque ele é uma pessoa que poupou. Não, se ele não emprestar para alguém, se ele não transferir esse dinheiro dele para alguém, ele não vai ter esse dinheiro se multiplicando. Conheço pessoas, por incrível que pareça, Michel, que tem fortunas grandes parado na poupança, ou muitas vezes naquela conta remunerada, que é muito baixíssimo, ali o próprio banco já está utilizando o dinheiro da pessoa, mas tem medo dos investimentos, e basicamente é isso que funciona. O dinheiro parado, ele só vai perder valor. Por mais que esteja na conta corrente, ele só vai se desvalorizar. Por isso que quando a gente traz o assunto do investimento, tem uma taxa básica, ou seja, o mercado como um todo trabalha neste percentual. O que você conseguir daqui para cima é mérito seu, da seleção do ativo, da seleção do investimento, ou seja, você está emprestando o seu dinheiro para uma outra parte, para essa parte te devolver com juros. É assim que você multiplica o seu capital. Exatamente, exatamente. E o conceito de juros é a rentabilização a partir de um montante principal. Então, você tem lá R$1.000 com uma rentabilização de 10%, esses R$100 são os juros, é a rentabilização sobre os R$1.000, né? E os juros compostos é a rentabilização sobre o montante total que você investiu, mais o último rendimento gera um próximo rendimento. Então, é muito interessante e muito pertinente essa colocação, que se a pessoa ela entende o que são os juros e também juros compostos, pode mudar, trazer até uma mentalidade diferente de investimentos, né? Para o cidadão brasileiro em geral, na verdade. Porque o que nós trazemos aqui, Gustavo, de forma gratuita, é aquilo que não é ensinado nas escolas, infelizmente. Né? Infelizmente. Porque com esse conhecimento, muitas coisas seriam evitadas. O excesso de inadimplência, muitas empresas têm dificuldade, às vezes até por excesso de inadimplência. Isso acontece muito com o varejo, que financia lá, ele mesmo financia lá a venda do guarda-roupa, da televisão, e a inadimplência traz esse excesso de dificuldades. Né? Então a gente vai entender aqui como que de fato é calculada, como que se chega nessa taxa básica de juros, qual é a base para essa definição. Então eu já te adianto falando que na verdade ela não é calculada. Tá? Ela não é calculada. Como que funciona? Lá em Brasília, o Tesouro Nacional é quem administra as contas do governo, do país, do nosso país, né? Junto ao Banco Central, que é o banco dos bancos no nosso país. Então, o Copom, que é o comitê da nossa política monetária, ele se reúne a cada 45 dias. Eu estou vendo aqui, eu escrevi Copom, é Copom, tá? Não tem esse M aí, é Copom, é Comitê da Política Monetária. Ele se reúne a cada 45 dias para tomar uma decisão se a taxa básica de juros, ou a popular Selic, ela vai subir ou ela vai cair. Então, ele vai tomar essa decisão se vai continuar subindo ou vai continuar caindo. Para a gente trazer o nosso dia a dia prático para essa aula, para esse conteúdo de hoje, a última reunião do Copom foi de que não vamos mais cortar juros por enquanto.
Então, vinha numa queda constante, corte atrás de corte, e no último a decisão foi de manutenção. Então, ela está em 10,5% agora em julho de 2024, né? E para que ela toma essa decisão? A finalidade dessa decisão, dessa taxa básica de juros, é o controle. O controle do quê? O controle da inflação. Porque como que funciona na política econômica no Brasil? Na verdade, não é só no Brasil. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É uma ferramenta, um dispositivo utilizado pela política macroeconômica de um país. Quando ela derruba muito essa taxa de juros, os juros de empréstimos, de financiamentos, ficam mais baratos. Então, o que acontece? A população, nós mesmos, a pessoa física, eu, o Gustavo, ou as pessoas jurídicas, elas têm maior acesso ao crédito. Com mais dinheiro em mãos, dinheiros físicos, né, lá nas suas contas correntes ou na mão, o consumo eleva o consumo. Elevando o consumo, existe um excesso de demanda e uma escassez de oferta. O que acontece? Os preços começam a subir. Então, esse controle da taxa básica de juros é justamente para conter a inflação de um país. Então, em algum momento, o pessoal precisa de dinheiro para comprar, só que os preços vão subir. Uma hora tem que tirar esse dinheiro da mão do pessoal para os preços voltarem a cair. E essa questão de elevar a queda do preço também é o que movimenta o setor da indústria ou do agronegócio, que é quem produz, né? Esse é um ponto bacana, Michel, porque muita gente fala, então tem que diminuir a taxa, deixar ela lá abaixo mesmo, para a galera ter dinheiro e mais poder de compra. Mas é aquilo que você comentou. Muito poder de compra e escassez na oferta vai fazer com que os preços subam. Então, vamos dizer que é um dono de um supermercado que tem lá 10 sacos de arroz e 100 pessoas para vender o seu arroz. Então, basicamente, o cara vai pagar 10, o outro não, eu pago 11, não, eu pago 12, não, eu pago 13, e aí a coisa perde-se por completo a mão do negócio. E foi esse um grande problema, né? Hoje a gente vê aí a Argentina passando por uma readequação econômica, mas existiu na Argentina a inflação real, aquela da rua, que você leva o dinheiro e os seus R$100, hoje você compra 2 sacos de comida, amanhã você só compra um, e aquela taxa meio que maquiada pelo governo argentino, dizendo que a inflação não estava tão grave quanto parecia, forçando com que o Banco Central diminuísse. Então, já com a inflação aumentando e os bancos diminuindo a taxa, o que aconteceu com a inflação real do país? Explodiu. E quando explode, por mais que a taxa seja baixa, aquela pessoa ainda tem os seus mesmos R$1.000 por mês, mas o poder de compra desses R$1.000 já não dá mais para comprar tudo que ela precisa comprar para se alimentar. Então, é uma balança, para quem está de fora, difícil de entender, porque a nossa lógica humana é, tem sentido, temos que derrubar essa taxa de juros, porque as pessoas vão ter mais poder de compra, porque vai ser mais barato o dinheiro para ela. Sim, mas se de uma outra ponta isso fizer com que os preços disparem, o dinheiro que ela tem na mão, ela não vai conseguir comprar o que ela precisa no mês. Então, sim, essa é a guerra mensal aí, ou de 40 e 45 dias que você comentou, entre o Banco Central, entre o governo, entre a população, entre as empresas. Então, existe um grupo enorme de empresas, por exemplo, as de construção civil, que querem mais que essa taxa diminua. Por quê? Porque os seus financiamentos vão ficar mais baratos, a construtora não ganha nada no financiamento, quem ganha é o banco, o valor lá, 1 milhão do apartamento é o que vai para ela. Então, se o dinheiro for mais barato, ela vai vender mais apartamento. Então, a construtora é um dos grupos de empresa que querem mais ver a taxa Selic derrubando mesmo para aumentar a sua venda. Mas o varejo, mais os produtos de primeira necessidade, mais uma série de outros, né, vamos dizer assim, 80% da economia não pode ter essa inflação, porque por mais que seja barato, o dinheiro perde valor em comparação à inflação real. É um assunto bem gostoso
se debater, eu tentei deixar um pouquinho claro aí e ajudar aí na sua explicação para as pessoas, mas está bem bacana o entendimento. Exatamente, exatamente. Isso aconteceu no Brasil, na verdade, de uma outra forma, que é produção excessiva da moeda. Aconteceu agora recentemente na Venezuela. Também produz muita moeda, joga no mercado, o pessoal está com o dinheiro na mão. O que acontece? Inflação de 200%, aquelas coisas absurdas. Por quê? O pessoal tá com dinheiro. Só que daqui a pouco o pessoal está sem dinheiro, porque está tudo caro. Porque o próprio dinheiro não compra o que precisa comprar. Exatamente, né? Muito bom. E toda essa movimentação, né? Então, quando existe aí uma política, isso é chamado de política macroeconômica, né? Toda uma gestão, todo esse mecanismo, essas ferramentas, né? Para controlar a inflação, ela gera um impacto nos investimentos, né? Então, se a gente considerar que hoje a Selic está em 10,50 e o CDI está em 10,40, vocês estão vendo a minha tela, tá tranquilo aí, né, Gustavo? Tá tranquilo. Tá enxergando minha tela, né? Beleza. Tá, beleza. Maravilha. Então, ela gera um impacto nos investimentos. Vamos entender agora como que é esse impacto. A taxa básica de juros, ou a Selic, ela vai definir o percentual dos títulos públicos. Não significa, quando você ouve falar que a Selic está em 10,50, não significa que os títulos que você for investir vai te pagar 10,50. Ela é uma referência. É o que no mercado financeiro nós chamamos de benchmark. Então, ela é um indicador de referência. Então, quando você for investir em um título público do governo, vai definir o prazo de vencimento e tal. Então, você vai encontrar títulos lá pagando 9,8, títulos pagando 11,5, né? Então, você tem essa referência para saber se está vantajoso ou não, partindo do princípio que no momento esteja em 10,50. E ela vai interferir também nos títulos bancários. Os títulos bancários mais comuns são CDB, LCI e LCA. Então, eles são regidos, o indicador que eles acompanham não é a Selic, e sim o CDI. E o CDI é sempre 0,1 a menos em relação à Selic. Então, se amanhã a Selic for para 10%, o percentual do CDI vai ser de 9,9%. E aqui vale a mesma regra para os títulos públicos. Não é que você vai lá investir em um CDB, um LCI ou LCA, ele vai te pagar 9,9 ou 10,4. Não. Ele vai utilizar dessa referência e você vai utilizar dessa referência para saber se está vantajoso aquele investimento ou não, mas é uma série de análises que nós já falamos aí em aulas anteriores, né, que tem que ser feita. E também os títulos privados. Os títulos privados também são regidos pelo CDI. A diferença de títulos bancários e privados é que bancários quem emite são os bancos e privados são as empresas, ambas com a finalidade de captar recursos, tá? Por algum motivo, para investimento e etc. E aqui que é o mais interessante, essa variação, essa definição da taxa básica de juros, ela também tem um impacto na renda variável, né? Eu quero até abrir esse espaço para você, Gustavo, porque isso está relacionado basicamente a se a renda fixa está atrativa ou se ela está menos atrativa. Então, existe o efeito manada, em que o pessoal migra para a renda variável ou volta para a renda fixa. Quando que isso acontece? Quando a renda fixa está atrativa ou não, né? Exatamente. Quero voltar aqui para a tela para a gente te ouvir. E é bem aquilo que nós comentamos logo no início. Por que as pessoas devem estar pensando, poxa, Gustavo, você que é do mercado, você que compra e vende ações, por que você olha para isso? Porque isso impacta diretamente o mercado e é onde você chegou agora. E aonde que impacta diretamente o mercado? Vamos simplificar a história assim. Existe um bolo finito de dinheiro. O dinheiro está lá, está impresso e está na mão das pessoas. Não é infinito, não simplesmente você vai lá, abre uma impressora e imprime mais $1 milhão. Não, você tem uma quantidade que foi impressa pela Casa da Moeda e isso está distribuído na mão das pessoas para as pessoas fazerem o que elas bem entendem e elas ganham através do seu serviço, dos seus empregos e tudo mais. Beleza. Quando você consegue juntar esse dinheiro, né? Você adquiriu, você ganhou o seu dinheiro, você gastou ali com as suas necessidades e sobrou, você vai o quê? Você vai investir, você vai querer que ele rentabilize, conforme nós explicamos nessa aula.
Se eu tenho rendimentos de renda fixa totalmente seguras, que eu não vou ter que me preocupar, me pagando, por exemplo, 1% ao mês, se 1% ao mês para mim for considerado um investimento bom, um retorno bom, eu vou investir na renda fixa. Então eu não vou correr risco de ir para o mercado de ações. Por quê? Porque o ser humano ele quer a lei do mínimo esforço, é assim que funciona a vida. Então, se eu estou tendo uma rentabilidade boa, zero risco, eu vou ficar no sofá. O próprio Paulo Guedes tratava isso como os rendeiros, né? Eu lembro quando ele assumiu no governo passado, ele falou: eu vou jogar a Selic lá para baixo, porque eu não quero mais ver ninguém no sofá vivendo de renda fixa. Eu quero que esse dinheiro vá para o mercado e que esse mercado gire. Então, países de primeiro mundo tem essa mentalidade de quê? De que o dinheiro precisa estar sendo emprestado para empresas, para as empresas se desenvolverem, precisa estar sendo emprestado para bancos, precisa estar sendo emprestado para o governo, para a economia girar. Agora, imagina se a nossa renda fixa é boa, paga aí um valor ok para mim viver em paz e não tenho risco. É óbvio que a grande massa vai ficar com o dinheiro ali. Aí, quando a Selic começa a ser diminuída, a pessoa vai falar: puxa, mas não está rendendo nada, né? Caramba, passou o ano inteiro, não rendeu nada o meu dinheiro. Aí ela vai pegar e vai transferir para fundos de investimento, para bolsas, ou ela mesma aprender, que é o que a gente faz aqui no canal de alta, ensina as pessoas a investirem, a comprar e vender os seus ativos. Então, basicamente, a gente tem essa migração do dinheiro de uma renda fixa para um risco maior, que seria a renda variável. Então, quando tem a migração, o dinheiro é o mesmo, ele é finito, ele é aquela quantidade que está impressa. Quando tem essa migração, a bolsa sobe, porque tem lá 200 ações, 300 ações no Brasil, está entrando mais dinheiro, os preços estão subindo. Daí, numa outra ponta, a renda fixa está aumentando. O que o pessoal faz? Deixa eu vender minhas ações para mim jogar para a renda fixa, porque está gostoso ficar no sofá o dia inteiro e eu ganhando dinheiro assim. Então, a Selic mexe diretamente com os mercados. Então, se tem conforto e tem rendimento, a galera vai ficar no sofá mesmo, ganhando o seu dinheirinho ali na renda fixa. Se não tem rendimento, elas vão migrar para fundos de ações, para alguma coisa que tenha um pouco mais de risco e que te paguem mais rentabilidade, e aí faz o mercado subir. Então, resumindo, Selic alta e renda fixa alta faz com que os mercados caiam. Diminuição na Selic, diminuição na renda fixa, migração de dinheiro para o mercado faz com que os mercados subam. Essa é a correlação direta entre mercados e a taxa Selic. Exatamente. Mas é isso mesmo. Isso mesmo. Dessa forma que funciona. Muito bom. Acho que fizeram uma bela de uma aula bem clara, mas se o pessoal tiver aí qualquer dúvida, aqui na descrição do vídeo, vou colocar ali o seu contato, Michel, para quem quiser mais saber sobre quais são os investimentos que ele pode fazer com a Selic atual, para você poder dar o suporte aí que todos desejam na hora de decidir qual é o melhor investimento a se tomar, tudo bem? Maravilha, maravilha. Podem chamar a qualquer momento, que a nossa função é justamente essa, dar suporte, tá? Mesmo que você não tenha conta na XP, por favor, não deixe de investir por coragem, por mentalidade, por conhecimento, porque tudo isso aqui nós estamos para poder contribuir, tá bom? Combinado? Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, Michel. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.